Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. E hoje, por um motivo muito especial, está aqui comigo, por um convite que eu fiz a ele a semana passada. Nós estamos gravando esse programa hoje no dia 16 de abril de 2025. E esse meu convidado, o seu livro vai ser lançado no dia 25 da semana que vem, dia 25 agora de abril. E esse meu grande amigo, a quem eu admiro demais por tudo nele, pelo profissionalismo, pelo espírita que ele é, chama-se Paulo Antônio Lauda. Paulo Lauda, muito obrigado, meu amigo, por tu teres aceito estar aqui comigo hoje para esse nosso papo que o telespectador vai ficar sabendo qual é que é. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você, já aderiu à TV Santa Maria. Tantas vezes a gente já veio aqui, já se sente meio em casa. Exatamente. O Paulo, para quem não sabe, ele é membro da Associação Médico Espírita de Santa Maria, a AME de Santa Maria, que congrega médicos, dentistas, enfim, o Paulo é um dos membros. Mas eu trouxe o Paulo aqui por uma razão muito simples. Dia 26 de abril, 25 de abril, o Paulo estará lançando este livro aqui, o seu segundo livro. O primeiro chamava-se, Paulo, Nova Itália. Nova Itália. E esse, Vidas que se Sucedem, que na verdade é uma, digamos, uma continuação do Isso. Nova Itália, né, Paulo? Paulo, de que se trata esse segundo livro, Vidas que Seguem, Vidas que se Sucedem? No primeiro livro eu retratei aquela saga, né, desde a unificação italiana, lá no século XIX, né, que fez com que os italianos precisassem emigrar do seu país. Né? Nesse mesmo momento, Dom Pedro II, o nosso imperador aqui do Brasil, precisava trazer gente para a mão de obra, porque a escravatura estava chegando ao final. Então ele colocou navios à disposição e fez todo o processo de imigração que a gente conhece. E nesse primeiro livro, então, eu fiz contei a história dessas, inclusive toda a viagem por mar e a viagem por terra, até eles chegarem na quarta colônia da imigração italiana aqui, né? Aliás, o termo quarta colônia de imigração italiana foi um termo que foi usado muitos anos depois, né? Mas essa turma se assentou naquela região que hoje é conhecida por quarta colônia. Paulo, desculpa, para o pessoal que não é aqui de Santa Maria nem da região, onde é que fica a quarta colônia, geograficamente falando, para esse pessoal que não é da... Fica na região central do Rio Grande do Sul, né? No entorno de Santa Maria, né? Próximo de Santa Maria, cidades como Faxinal, Polesne, Dona Francisca, enfim, são várias cidades que compõem, então, essa zona que circunda Santa Maria,
faz parte da quarta colônia. E daí, meu amigo Jader, essa turma toda que chegou lá e se instalou, isso no século XIX, né, construiu as suas vidas por aqui, né? Construiu as suas vidas em Santa Maria, construiu o estado do Rio Grande do Sul, de certa forma construiu o Brasil. Exatamente. Né? Então, uma turma valorosa que veio a engrandecer de forma relevante a história brasileira. E esse livro agora, que eu trago essas pessoas que aqui chegaram, então, tiveram filhos, tiveram netos, alguns morreram, muitos morreram, né? Alguns que ainda estão vivos contam histórias. E são estas histórias que eu trago para vocês, né? Com a intenção de que eu possa passar com esse pano de fundo, imigração italiana, história de Santa Maria, história da ferrovia, história da guerra, história da época do petróleo é nosso, enfim. Né? Então, com essas histórias que eu conto, eu consigo introduzir os postulados do Kardec. Uma por uma. Então, eu conto uma história que uma não está diretamente ligada com a outra. São histórias esparsas, né? Onde eu termino uma determinada história, um determinado capítulo, capítulo 1, por exemplo, e faço uma análise espírita daquele capítulo. Percebo que nosso personagem fulano de tal recebeu tal coisa, porque na vida anterior foi assim, eu faço essa análise. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse livro ele é muito eclético, né? No sentido de que mesmo a pessoa que não é seguidora, estudiosa da doutrina espírita, utiliza esse livro como um grande informativo histórico, porque ele traz datas, traz fatos locais verdadeiros, né? Eu, que pela liberdade de escrita, inseri personagens dentro desta história. E esta história é a história de Santa Maria, é a história da ferrovia na região central do estado, especialmente em Santa Maria, e é a história do meu bairro, o bairro Itararé. Né? Então eu faço, em determinados momentos assim, as coisas acontecem no bairro Itararé. Perfeito. Né? Paulo, me diz uma coisa. Tu imagina que tu tenha sido mais inspirado para fazer o livro, para escrever o livro, ou tu tenha mais transpirado, ou seja, muita pesquisa para construir essas histórias. Tu acha que houve mais inspiração do outro lado ou mais transpiração? Eu vou te dizer com clareza, e vocês aí acreditam mesmo, é verdade. Em momento algum houve transpiração. Transpiração? Em momento algum houve transpiração. Né? Eu acredito assim, isso foi uma ação tão prazerosa, porque assim, ó, eu sou dentista há 43 anos, né? E por ser dentista há 43 anos, a minha vida foi sempre entre quatro paredes, né? Dentro de bloco cirúrgico, dentro de sala clínica, enfim. E quando a gente fica mais velho, meu amigo Jader, a gente se sente no direito de fazer coisas, mas eu vou fazer umas coisas que eu gosto, né? E vocês não podem imaginar como é prazeroso o fato de saber conviver com a gente mesmo. Eu gosto muito de conviver comigo mesmo, lendo, né? Escrevendo, ouvindo coisas. Assim. Agora nós temos uma quantidade muito grande de streamings, enfim, né? E colhendo coisas que me informam e a gente forma uma imagem crítica das coisas. Como nós somos da Associação Médico Espírita já há muitos anos, e na Associação Médico Espírita tem por norma o estudo da doutrina espírita, e nós fizemos então em função disso muitas palestras, né? Inclusive o próprio Jader já deu palestra lá na Associação Médico Espírita, né? A gente se sentiu no direito e até, de certa forma, intuído a escrever essas coisas. Ora, se a gente toma tanto contato com
com a codificação espírita por tanto tempo, por que eu não posso contar do meu modo isso para as pessoas? Né? É assim que surgiu. Então, posso confessar também que em determinados capítulos, em determinados momentos, eu escrevi ele como quem estivesse contando uma história praticamente sem correções. Né? Eu acredito que isso possa ser, sim, uma inspiração. Mas todas elas têm pesquisa. Todas, ok. Tá? Uhum. Mas não foi uma pesquisa sofrida, difícil. Sim. Não, foi eu somo fatos que eu vi aqui, li ali, confirmei lá, né, e escrevo. Perfeito. Paulo, a produção me diz que falta 1 minuto, mas eu, nesse 1 minuto que falta, eu quero te deixar um questionamento para tu responder no segundo bloco, no início do segundo bloco. Para tu é uma pessoa que tu nasceste em um berço espírita ou ao longo do tempo, não sei quando, tu te transformaste em espírita? E por que, se houve essa transformação, por que tu te transformaste em um espírita hoje ativo? Um movimento espírita de Santa Maria, onde inclusive tu dá N palestras por aí afora, tá? Tá bom. Por favor. Combinado. Combinado? Muito Combinado. bem. Gente, e com esse questionamento para o início do segundo bloco, estou encerrando o primeiro bloco, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, o Lar Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem nos acompanha, o nosso intervalo é sempre bem pequenininho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, o Lar Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E quem está assistindo pela TV e ligou agora, eu estou batendo um papo com o meu grande amigo, a quem eu admiro demais e não é jogar confete, Paulo Antônio Lauda. E o Lauda, como eu disse para quem chegou agora, ele está lançando o seu segundo livro, que chama-se Vidas que se Sucedem. E eu deixei um questionamento para o Lauda responder agora no início do segundo bloco,
motivo pelo qual eu me tornei espírita. Né? Exatamente, exatamente. E viu que nós estamos caminhando, nós estamos conversando na sala de casa. Né? Que bom, é isso aí. Mas assim, eu não sou de família espírita. A minha mãe, que era estudiosa da doutrina espírita, mas o estudioso o estudioso da grande maioria dos espíritas, entre aspas, eles estudam, mas não tem uma dedicação de fazer palestras, enfim, escrever livros, essas coisas, né? Mas ela tinha uma visão muito positiva a respeito da doutrina espírita e levou muitas pessoas da nossa família nessa direção. E daí eu me criei em torno dessa ideia, e quando eu fiquei mais maduro, meu amigo Jader, mais maduro, sim, que eu já sabia mais o que realmente, quem eu era, o que eu queria das coisas, as minhas verdades já estavam mais definidas, eu comecei a buscar mais isso. Muito verdade também a convite do meu grande amigo, um espírito de muita qualidade, Adair Cardoso Marques, que foi me puxando devagarinho. Que já esteve aqui nesse programa. Sim, já esteve aqui, sempre maravilhosas suas. E através do Adair, meu amigo de pescaria, de lancha, né? A gente tinha lancha, andava nos rios, enfim, né? Eu fui nessa direção. E daí nós fomos para a Associação Médico Espírita, que ele já fazia parte, e fui nessa direção aí, né? Daí vieram muitas palestras, veio muito estudo, e agora de 2 anos para cá, além do estudo, palestras e outras coisas, as escritas de livros espíritas. Paulo, em algum capítulo do teu livro tem alguma história sobre, digamos, cremação? Interessante da cremação é que todas as vezes que a gente faz palestra, todas as vezes que nós estamos em palestra, sempre surge um momento das perguntas. E surge também a questão da cremação. As pessoas perguntam demais, porque elas têm uma dúvida. De repente, até elas estão pensando em quando o corpo físico morrer, né? Como é que a doutrina espírita enxerga a cremação? Então eu não vou conseguir fazer uma apologia extensa a respeito do assunto, mas eu posso dizer assim, ó, a cremação, ela é plenamente aceita pela doutrina espírita, não tem absolutamente nada contra. Só se pede que se respeite o período entre o óbito físico, pelo menos 72 horas para promover a cremação. E é bem verdade também, nós, espíritas, sabemos que quanto mais o ser for ligado à materialidade, mais dificuldade ele vai ter de se afastar do seu corpo físico, das suas coisas, da sua família, da conta bancária que ele deixou, da casa, do carro, enfim. Se a pessoa consegue ao longo da sua existência não ter esse vínculo tão forte com a materialidade, ele certamente vai ter um desligamento do corpo físico mais rápido, mais saudável, né? É nessa direção. Então, a doutrina espírita pede 72 horas para que dê tempo de todos se desligarem do corpo físico, e se acredita que 72 horas seja suficiente para isso. É bem verdade que para toda regra existe exceção, mas em linhas gerais, cremação, respondendo a tua pergunta, já, né? A doutrina espírita não tem absolutamente nada contra, e até acho que um pouquinho a favor, no sentido de que isto é um processo evolutivo, isto é um processo mais higiênico, se é que dá para dizer assim, né? Higiênico.
Porque o corpo físico, depois que ele perde a ação do espírito, ele é como uma casca de laranja que foi chupada, uma laranja que foi chupada e ficou a casca. E o que volta a casca quando ela cai no chão? Ela vai secar e vai voltar a ser hidrogênio, carbono e todos os nutrientes que compõem a casca da laranja. E o nosso corpo também é assim. Paulo, eu vou te fazer uma pergunta porque diz relação também a mim. O que a doutrina espírita te ajudou? Vou mudar a pergunta. O espiritismo, ele te ajudou a ver o mundo, a vida, as pessoas, as dificuldades, as doenças de forma diferente, ou tu sempre pensou dessa forma como tu pensa hoje? De forma alguma. Eu tinha muito apego pela matéria, eu tinha uns postulados que me foram colocados, sei lá, eu na minha infância, por parentes, amigos, né, totalmente equivocados. Eu tinha medo da morte. Eu não vou dizer que eu não tenho receio com relação a esse momento. Pretendo ficar nesse mundo físico por muito tempo ainda, né? Pretendemos, digamos. Pretendemos. Eu acredito que eu tenha muita coisa para poder crescer aqui ainda, porque isso aqui é uma escola. Sim, né? Exatamente. Mas eu vou te dizer assim, Jader, eu acredito de coração que a pessoa que tem uma filosofia, no caso a nossa filosofia espírita, muito sedimentada, onde a gente tem motivos para ter essa filosofia sedimentada nos nossos corações, nós vivemos melhor. Concordo plenamente. Nós vivemos melhor, porque nós somos submetidos a provas todos os dias. Uma pessoa sem filosofia alguma, submetida a uma prova muito, muito rígida, muito difícil, ela pode ter reações terríveis, de sofrimento, enfim, né? E as filosofias, de uma maneira geral, elas conduzem o ser a agir de forma melhor. Muito bem. Ok, agora, em cima dessa tua resposta, uma pergunta. Tem correntes religiosas que dizem que para a pessoa ser daquela corrente religiosa, que eu não vou citar nomes, precisa fazer isso e ter esse procedimento, etc, etc e tal. O espiritismo, para a pessoa ser espírita, ela precisa, digamos, ir uma vez por semana receber as energias do passe, ela precisa ler um livro espírita por mês, ela precisa outras coisas. Como é que funciona? Para a pessoa, eu sou espírita. Basicamente, a pessoa, para se identificar com a doutrina espírita, precisa ter algumas crenças sedimentadas. Primeiro, você crê num ser todo-poderoso, uma suprema inteligência do universo que construiu tudo isso na nossa volta? Crê de verdade? Isso está sedimentado? Condição número 1. Segundo, você crê que existe vidas após vidas? Que hoje eu estou usando o corpo de Paulo Lauda, mas eu já fui João, já fui Pedro, já fui Maria, né, em outras passagens por aqui, e vão ser outras coisas no futuro. Então, você crê na reencarnação? Segundo. Terceiro, você que já crê em Deus, crê na reencarnação, acredita que aquele plano espiritual possa se comunicar com o plano físico? Acredita realmente nisso? Porque isso é uma coisa interessante. As pessoas se dizem espírita, mas chega na hora, não sei, crê nisso. Né? Quarto, você crê que o universo, o tamanho universal, é composto por diversos mundos, e estes mundos são escolas das mais variadas, porque nós aqui no planeta Terra somos apenas o segundo planeta de evolução, né? Então esse planeta é um planeta de provas e expiações. Quem está no globo terrestre, quem está encarnado aqui, está sujeito a provas e expiações, é uma escola,
ou um grande hospital, onde todos nós somos doentes que estamos internados nesse grande hospital. Aprendendo. Né? Essas coisas que eu citei, né, uma vez sedimentadas, a gente realmente aceita, sem ser dogmático. Sem ser dogmático. Se eu realmente aceito, bom, mas então eu acho que eu me enquadro nessa filosofia aí. Paulo, a produção me disse que faltam 2 minutos e eu quero voltar ao teu livro novamente. Repete a data e diz o local para aquelas pessoas que estão nos assistindo, e que são aqui de Santa Maria, tá? Como é que, aonde que tu vai lançar oficialmente, assim, digamos? Assim, vidas que se sucedem, que, como eu já contei anteriormente, são vidas que vêm uma atrás da outra, né, contando histórias. Nós estaremos lançando este livro na APUSME, na Associação dos Professores da Universidade, que fica ali próximo do Trevo das Dores, quem vem para Faixa Velha de Camobi, né, em direção a Camobi, no dia 25 de abril, nós ficaremos lá autografando das 9 às 14 horas. E eu conto com você, né, que venha lá me dar um abraço, porque o seu abraço é o estímulo para a gente continuar fazendo estas coisas. Né? Perfeitamente. Eu convido vocês, então, para ir lá e convido vocês para lerem neste livro um trabalho magnífico que nós fizemos no final, no epílogo desse livro, sobre encarne e desencarne. Convido vocês a conhecerem e aprovarem, ver se isso é bom, se isso é ruim, se gostaram. Tá bem? Obrigado. Paulo, com certeza eu lá estarei. Eu adquiri o livro do Paulo ontem, né? Para quem não sabe, ontem o Paulo proporcionou aos amigos, nas quais eu muito me honrei com um convite, um churrasco, né, Paulo? Maravilhoso. E eu trouxe o livro do Paulo para casa ontem à noite. Hoje nós estamos gravando o programa no dia seguinte à tarde. E eu confesso que eu não li, mas a partir de hoje será a minha leitura de cabeceira, certo? E no dia eu estarei lá, eu não quero que tu autografe agora. Não, eu vou levar o livro lá e tu vais autografar lá na PUSME. Seguir o ritual. Exatamente, na íntegra. E quero tirar uma foto também, né? Logicamente. Claro, com certeza. Meu amigo, sem palavras para te agradecer pela tua presença aqui, mais uma vez, diga-se de passagem, e que a gente se encontre aí por essas ruelas da vida. Muito obrigado a você que assiste com frequência o programa Palavra Espírita, um programa de uma qualidade fabulosa e que muitas vezes o Jader tem a gentileza de me convidar. Muito obrigado. Paulo, esse termo fabulosa ficou por tua conta, certo? Tá? Não me inclui nessa. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença, tá? Mais uma vez, vidas que se sucedem. Muito obrigado. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. A vocês todos, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.